Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Interaja em Foco. Você já ouviu falar em bipolaridade? Quem vai nos esclarecer é a doutora Sueli Alves. No passado, o transtorno bipolar era conhecido pelo nome de psicose maníaco-depressiva, uma doença psiquiátrica caracterizada por alternância de fases de depressão e de hiperexcitabilidade ou mania. A professora e psicóloga Maria Sueli Alves Costa, graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, possui especialização em psicodiagnóstico pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Ceará também. Olá, professora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Professora, por que nos anos de 1980 a antiga psicose maníaco-depressiva passou a chamar-se de transtorno bipolar? Primeiro agradecer, estar aqui compartilhando com vocês, falando de saúde mental, que é um tema muito importante, especificamente o tema sobre transtorno bipolar. Antes, o transtorno bipolar era conhecido como psicose maníaco-depressiva. Esse termo ele foi substituído por conta de uma característica de que os transtornos mentais, no decorrer da história, eles acabam acarretando estigmas, que são preconceitos relacionados ao termo, ao diagnóstico. Na década de 80 a 90, houve vários estudos e mudanças com o surgimento do manual de classificação, que é o CID-10, que é o Manual de Classificação Médica. Com o surgimento do CID-10, que foi em 1991, vários termos foram substituídos. Inclusive, o transtorno bipolar surgiu com esse nome, tirando o nome de psicose maníaco-depressiva. Se a gente for observar, esse nome é um nome que carrega muito peso. Psicose, assim, o que seria essa psicose? Maníaco, a gente lembra, maníaco do parque, Então, é um termo que trazia muito estigma para a pessoa, que era cometida pelo transtorno bipolar. Então, a substituição desse termo veio amenizar o estigma. Professora, no item euforia patológica, todos atravessamos na vida fases de grande euforia e de grandes tristezas também, Então, como diferenciar o quadro normal do patológico? Sim. Essa é uma pergunta muito importante. Várias pessoas, quando começam a ler ou a estudar os transtornos mentais, vêm com essa questão de até que ponto é o normal, até que ponto é o patológico. E a gente, na área psi, sempre fala que a linha entre o normal e patológico é uma linha muito tênue. O que vai diferenciar vai ser a intensidade e o comprometimento da vida dessa pessoa. Se eu começo a ter uma oscilação de humor, para depressão, ou para uma mania, para uma excitação, e isso começa a comprometer a minha vida diária, o meu trabalho, os meus relacionamentos, eu começo a ter isso, um comprometimento, eu começo a identificar que eu estou indo para a linha patológica. Então, nesse caso, como a senhora exemplificaria para que ficasse um pouco mais claro, de acordo com o que a senhora falou agora? Eu já atendi alguns casos, de transtorno bipolar. Um exemplo, eu lembro muito de um usuário que a gente acompanhou no serviço público, ele trabalhava como pedreiro, um ótimo mestre de obra, e começou a trabalhar de manhã, tarde, de noite. Para qualquer empregado, é um funcionário ideal, que não quer sair do seu ambiente de trabalho. E isso ele foi se desgastando a um ponto que ele não dormia, ele não comia e só trabalhava. E aí você começa a identificar que aquela pessoa ela não está dentro daquele padrão esperado. Sim. Professora, fatores genéticos e ambientais. Por exemplo, filho de pessoas com transtorno bipolar apresentam possibilidade maior de desenvolver também essa patologia? Os estudos, principalmente com gêmeos, que são feitos esse acompanhamento genético e também da evolução do transtorno, da doença, é observado 80% de recorrência dos casos entre pares de gêmeos. E aí você pode perguntar, e os 20%? Porque aqui tem pares de gêmeos que um acomete e o outro não acomete. Quando a gente fala em transtorno mental, a gente não tem uma única causa determinante. A gente tem causas biopsicossociais. Então, são multideterminantes. O que vai desencadear vai ser um estressor ambiental, a predisposição genética e cultural.
né? Então, são vários fatores que vai ou não acionar esse determinante genético. Bom, no caso, quais os fatores ambientais mais importantes? A senhora teria como identificá-los, por exemplo? Hoje em dia, a gente vive numa sociedade, né, com vários níveis de estresse. Sim. Né? Competitividade, cobrança, violência. Né? Então, esses fatores, né, sociais podem, né, ser um indicador e uma influência para desencadear um transtorno. Não que ele seja o único determinante, porque a gente vai identificar pessoas que, mesmo em situações adversas, não desenvolvem, né, que são pessoas resilientes. Então, nesse caso, fatores externos também contribuem, sim. Sim. Existe relação clara entre o uso de cafeína e o transtorno bipolar? A cafeína, né? Todas as substâncias que contêm cafeína, ela pode desencadear, porque são estimulantes. Né? Você está querendo estudar, virar à noite, você acaba lançando mão, né, de algum substância com base de cafeína, café, Coca-Cola, várias outras substâncias. Isso você nota que você tem uma maior atenção, uma maior atividade, né? Em relacionado ao transtorno bipolar, isso pode influenciar, né, essa oscilação do humor. Mas desencadear. Isso no caso... Da pessoa que já tenha, né? Não é dizer que o uso de cafeína vai dar início a um transtorno bipolar. Tudo bem. Não. Até porque, no caso, tudo em excesso faz mal. Isso. Uhum. Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos com muito mais para você. Aguarde. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibida às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Conectação. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. Culturarte, um programa de cunho cultural focado na arte como um todo. Aborda sobre a arte da pintura, da música, de exposições em geral, traduzindo e retratando a beleza de sua produção, com a apresentação de Regina Raik. Assista ao Culturarte e fique conectado com a bela arte, a arte da educação e da cultura. Culturarte, um programa totalmente aberto a todas as idades. Estamos de volta com o nosso programa Interage em Foco e retomando nosso bate-papo com a psicóloga Sueli Alves sobre o transtorno bipolar. Bom, professora, agora a importância da identificação do diagnóstico precoce. O diagnóstico de transtorno bipolar em crianças e adolescentes, pouco frequente no passado, cresceu bastante nos últimos tempos. Então, o que justifica essa mudança? Novamente, quando a gente fala de comportamento humano, a gente fala de vários fatores. Um dos fatores que a gente pode estar identificando é o maior treinamento dos profissionais, embora seja um transtorno que já seja conhecido, né, desde 1800, né, mas os profissionais estão cada vez mais treinados, principalmente na área da infância e adolescência.
Outro aspecto, como eu já falei, né, são os fatores ambientais, né? Hoje em dia as crianças também são acometidas de vários estressores, né? Já trabalho na área clínica com infância e a gente pega crianças com agendas lotadas. Já tive situação de atender uma criança de 6 anos para marcar a psicoterapia, ele abria a agenda, deixa eu ver se eu tenho um horário para vir para a terapia, né? Assim, porque está no inglês, está no esporte, né? Todos são atividades importantes, mas a gente tem que ver, né, essa sobrecarga e também tem que ter o espaço do brincar e do ócio, né? Então, as crianças elas estão sob fortes fatores estressantes, também crianças que trabalham, né, também, não só as atividades de escola, mas também o trabalho infantil, né? Então, esses estressores podem também favorecer. E o transtorno bipolar, né, na infância, muitas vezes ele é confundido ou mal diagnosticado, né, que ele pode vir associado com a hiperatividade. Né? E, às vezes, você dá um diagnóstico de hiperatividade e, na verdade, a criança está apresentando um transtorno bipolar. Ou uma associação. Qual seria a diferença das duas, então? Pronto. A hiperatividade, né? Hoje em dia, meu filho é hiperativo, a criança é hiperativa na escola. Então, a gente tem que já diferenciar o que é hiperatividade. Hiperatividade é diferente da falta de limites, né? Às vezes, a gente diz que a criança é hiperativa, mas está faltando regras claras, né, para que ela possa seguir. Então, é aquela criança que é opositora, que não aceita regras, ela não é hiperativa, né? Você identificando a hiperatividade, que é aquela criança que em vários espaços, na escola, em casa, no ambiente de brincadeira, ela não consegue se concentrar, ela não consegue terminar uma atividade, né? Ela tem vários comportamentos, como quebrar brinquedos, ser desorganizado. Então, você tem vários itens, né? Tem vários inventários que investigam tanto com a escola como com a família esses comportamentos, né? Para fechar o diagnóstico de hiperatividade. A criança hiperativa, ela tem uma mudança de humor, mas muito relacionado ao ambiente. Né? Quando você não deixa ela fazer alguma coisa, então ela tem birra, ela grita, ela chora, né? É uma criança ativa. Já no transtorno bipolar, essa oscilação de humor, ela não é justificada pelo ambiente. A criança ela se torna criança irritada, chora muito, ou às vezes é agressiva, e você não identifica fatores no ambiente. O que ocasionou essa oscilação. Exato. Professora, nesse ponto, elas são diferentes dos adultos que apresentam ciclos de depressão e hiperatividade mais longos. Seria isso que a senhora acabou de justificar? Isso. Né? Bom, transtorno bipolar e criatividade. Agora eu vou citar dois artistas, por exemplo, Edgar Allan Poe e Van Gogh, né? Grandes homens da história e das artes. Eles tinham transtorno bipolar. Então, qual a relação entre a criatividade e essa doença? Dentro dos transtornos mentais, né, a gente tem os transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, vários outros. É muito comum a gente identificar obras literárias, artistas, e quando a gente vai investigar, né, esses artistas, eles têm um diagnóstico de transtorno bipolar. E aí você fica se questionando se há uma relação, né, entre criatividade e o transtorno. Estudos foram feitos nessa área, na verdade não há uma relação direta. O que é que a gente pode levantar como hipótese? Como a pessoa na fase, né, da mania, da atividade, ela produz muito porque ela não precisa dormir, né, que ela está em ativação, o pensamento ele é muito rápido, isso favorece a criatividade. Mas o custo disso também é muito alto. Porque essa pessoa, às vezes, ela não consegue, ela tem um grande potencial criativo, mas ela não consegue, às vezes, manter uma carreira, ser produtivo. Ela tem um impulso criativo, mas ela não consegue se organizar, né? Então, não necessariamente a criatividade está relacionada ao transtorno bipolar. Mas o transtorno bipolar ela pode ser que favoreça, por conta desse ambiente que a pessoa está mais ativa, o raciocínio ele é mais rápido. Provocaria, então, isso na pessoa, né? Professora, então, nesse caso, que opções você me ofereceria na situação de Van Gogh, por exemplo? Eu preferisse continuar pintando quadros magníficos, apesar dos inconvenientes das crises, a ser tratado e perder a inspiração. Isso. Se o Van Gogh fosse meu paciente, né, meu cliente, eu ia argumentar com ele como é que está a qualidade de vida dele, né?
como é que está essa produção, né, esses impulsos criativos, porque a gente teria um recurso terapêutico, que seria as psicoterapias e o uso da medicação, né, para que se estabilizasse, né, as crises no transtorno, né, porque o transtorno bipolar ele não tem cura, ele tem controle, com vários outros transtornos. Então, eu iria argumentar, né, em relação à qualidade de vida, mas a escolha sempre é do cliente, né, do usuário. Ou seja, há uma conversa primeiro para identificar os pontos. Isso, eu já passei por situações, né, de acompanhar uma pessoa e disse, não vou tomar medicamento. Isso, olha, há o risco de você ter outras crises, dessas crises, no caso dessa pessoa, assim, ela fez compras em todo o Ceará, estava envolvida com a justiça, porque ela não tinha condições de pagar, colocou em risco um sobrinho, né, risco de vida, né, sobrinho num andar muito alto com o sobrinho, então teve várias consequências, né, e aí eu coloquei que ele poderia estar passando de novo por essa situação sem o uso da medicação, porque a medicação ela vai controlar essas crises, né? Sim. E a pessoa, não, mas eu aceito o risco. Então, o que é que a gente tem que manter? A psicoterapia para você aprender a sinalizar que está entrando ou numa fase depressiva ou numa fase de mania, né? E quando você estiver, ver como se através da psicoterapia a gente pode, né, amenizar essa oscilação, né? Sob sua ótica, o que a senhora identificaria ou que pudesse ocasionar essa rejeição em relação ao paciente, dele não aceitar o medicamento, por exemplo? Como a gente falou no início sobre o estigma, né? Se você tomar uma medicação para a vida toda, ainda tem medicação controlada, coisa de louco, né, que tem que tomar medicação, e a gente procura argumentar que tem outras doenças crônicas, como a diabetes, o câncer, várias outras que a pessoa tem que tomar uma medicação para a vida toda. E assim são os transtornos mentais. Então, tem o estigma do uso da medicação, tem os efeitos colaterais. Há efeitos colaterais na medicação, boca seca, alguns tremores, aumento ou baixa do apetite. Algumas medicações vão ter esses efeitos colaterais. O que a gente sempre tem que ver é custo e benefício. Sim. Né? Sempre tem que colocar nessa balança. Então, a influência desse estigma, também desses efeitos colaterais, né? E também uma questão psicológica. Eu consigo controlar, eu tenho domínio sobre mim, né? Porque os transtornos mentais, e sim todos, não só o transtorno bipolar, quando a gente trabalha em psicoterapia, né, o paciente ele tem uma dificuldade em aceitar que ele não está tendo controle naquela situação. Sim, sim. Né? Freud já apontava isso, né, quando ele falou do inconsciente, que foi uma grande ferida narcísica, né, da gente não ter o domínio total sobre a gente. Não temos mesmo. Né? No caso, quem sofre de transtorno bipolar, a pessoa, frequentemente, ela se autoafirma, tipo, por exemplo, como você acabou de falar, eu consigo controlar. Uhum. Ou seja, ela está tendo uma autoafirmação. Uhum. Isso é comum nos pacientes? De reconhecer o transtorno? Seria isso? Sim, por exemplo. Sim. Vai depender muito, assim, do nível de esclarecimento dessa pessoa. No início, né, a pessoa, ou na adolescência, ou mesmo na vida adulta, quando o transtorno começa, há aquela busca de vários profissionais, o que é que eu tenho, o que é que eu estou passando, até, né, se fechar esse diagnóstico. Quando se fecha o diagnóstico, há outro trabalho de entender, e aí isso é um trabalho que envolve tanto o paciente como a família, né? A partir do momento que ele começa a reconhecer as características do transtorno, as limitações, começa a identificar quando ele está entrando numa crise ou não, porque tanto no transtorno bipolar como em outros transtornos mentais, a pessoa ela não está em todo o tempo em crise, né, com os sintomas presentes. São oscilações, são momentos. Né? Tem outros momentos que ela consegue seguir uma vida dentro dos padrões esperados. Né? Então, a pessoa começa a reconhecer esse transtorno e aí vai depender dessa relação, né, que ela faz com o transtorno. Muito bem, professora. Nós vamos mais uma vez a um breve intervalo comercial e voltamos já já com o nosso terceiro bloco. Aguardem. Culturarte, um programa de cunho cultural focado na arte como um todo. Aborda sobre a arte da pintura, da música, de exposições em geral,
traduzindo e retratando a beleza de sua produção, com a apresentação de Regina Reich. Assista ao Culturarte e fique conectado com a bela arte, a arte da educação e da cultura. Culturarte, um programa totalmente aberto a todas as idades. Conecta Ação. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco de entrevistas. Estamos falando sobre transtorno bipolar. Professora, há tratamentos eficazes para o transtorno bipolar atualmente? Sim, né? Como eu falei, é um conjunto de terapêuticas, né? Terapêutica medicamentosa, com uso de medicamento. O lítio é um medicamento mais identificado no controle dessas oscilações de humor. A psicoterapia, né, é outro tripé, né, do acompanhamento, e aí junta com atividades físicas, atividades laborais, né, são um conjunto de terapêuticas, né, em saúde mental que vai auxiliar essa pessoa no controle do transtorno. E a pessoa precisa estar sempre medicada para levar uma vida normal? Sim, é para a vida toda, né? Porque o lítio, né, é uma substância que é produzida no nosso próprio organismo, né? E a medicação ela vai manter essa substância no nível necessário, né? Então, com o uso dessa medicação, já acompanhei pacientes assim que 5, 6 anos sem crise nenhuma, levando a vida totalmente adaptada, trabalhando, tendo um bom relacionamento familiar. E às vezes ele parou de tomar 3 meses, aí entra em crise. Professora, o problema talvez também não seja apenas na dificuldade de acesso, mas o número insuficiente de profissionais com conhecimento e habilidade para lidar com essas drogas e atender a tantos pacientes. A senhora concordaria com isso? Eu diria que o Brasil está mudando bastante em relação a isso, né? Com a reforma psiquiátrica, a nova forma de acompanhamento de saúde mental com os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, esse acesso melhorou muito. A gente pode dizer que da década de 90 para cá, né, hoje em dia, quase toda a cidade a gente identifica um CAPs, né? Tem um CAPs que acompanha essa clientela, esse tipo de paciente. Uma defasagem, a gente poderia falar medicamentosa, que às vezes falta realmente medicamento na rede, que isso é uma questão de saúde pública no Brasil. Sim. E o número de profissionais nesse serviço pela demanda da população, né? Não só com transtorno bipolar, mas os diversos outros. Então, para um atendimento, né, mais eficaz, mais satisfatório, seria aumentar o número dessas equipes, de oferta desses profissionais, e uma regularidade na medicação. Transtorno bipolar na infância. Observando o comportamento dos filhos, como os pais podem identificar sinais específicos de um transtorno bipolar? Sim. Como a gente já tinha conversado, né, anteriormente, essa mudança de humor, né, uma mudança rápida de humor, às vezes no mesmo dia, a criança irritada ou muito, né, excitada, muito inquieta, depois ela fica quieta, fica mais chorosa, né? Então, isso no mesmo dia ocorrer mais de 3 vezes, 4 vezes, né? Você começa a se questionar o que está acontecendo. Então, pode ser um indicativo, né, do transtorno bipolar. Sem influência dos fatores externos. Sem influência dos fatores externos, né? É um dos indicativos. No relacionamento com os colegas, né? É uma criança também que muda muito de humor nesse relacionamento. Às vezes ela quer estar perto do colega, às vezes ela está brigando, né? Então, toda essa oscilação, né? Aquela pessoa assim, de repente ela estava assim, agora ela está de outra forma, é um indicativo. Essa oscilação rápida. Na adolescência, as crianças têm múltiplos episódios de depressão e excitação num único dia, né? Uhum. E que nos adultos a doença também manifesta-se em ciclos bem mais longos. Uhum. E na adolescência? Na adolescência é muito parecido com a infância, essa mudança rápida, até porque tem influência dos hormônios, né? O adolescente em si, ele muda de humor muito rápido, né?
e tudo é para ontem, se ele não viver aquilo, ele perdeu e nunca mais vai viver. Então, já é uma característica da adolescência. Associado com transtorno bipolar, isso recebe, né, uma carga mais intensa. Algo que pode também estar associado nessa busca, né, de satisfazer, nessa busca de se sentir bem consigo próprio, o adolescente, ele, nessa fase, se ele apresentar o transtorno bipolar, ele pode até associar com alguma droga, uso de álcool ou outros tipos de drogas. Professora, comportamento familiar, até porque a família ela é base para tudo, né? Tanto na formação quanto no desenvolvimento, tanto da criança, do adolescente, do adulto também. Então, eu lhe pergunto, o que deve fazer a família diante de um caso como esse? Sim. Uma característica do transtorno bipolar, diferente de outros, se eu estou com depressão, isso me incomoda, eu quero sair daquela situação, né? Se eu não estiver numa depressão tão grave, eu começo a conversar com meus familiares ou com profissionais que, eu não estou bem, a minha vida não tem sentido, eu quero sair dessa situação. A pessoa no transtorno bipolar, se ela está na fase da mania, ela não quer sair. Porque eu não preciso dormir, eu não preciso comer, eu estou produzindo muito, eu estou muito feliz, para que eu quero sair disso? Ele não tem essa consciência. Mas a família e as pessoas que estão em torno começam a ver que ela está se prejudicando. Tanto na questão física, né, de saúde física, como também das consequências, né? Começa a comprar demais, dirigir em velocidade, se colocar em risco, embora ele não se perceba. Então, a família ela tem que identificar isso e ela tem que ter um manejo muito grande de conseguir levar essa pessoa para ajuda, porque ela mesma não tem essa consciência. Até porque para ela tem tá a consciência muito bem, de né? que ela está numa zona de conforto. Isso. Já teve vários casos aqui em Sobral que veio paciente do Rio Grande do Sul, parar aqui em Sobral, pega o avião, pegou carona em caminhão e veio parar aqui e a gente tem que voltar para a cidade de origem numa fase de mania. Sai viajando pelo país. Professora, duas perguntinhas rápidas. Existe aqui no Brasil alguma associação de apoio a esses pacientes e qual a importância da terapia familiar? Existe, né, a Associação Brasileira de Transtorno de Humor, né, eu não me lembro bem a sigla agora, mas existe, você colocar lá no Google, né, Associação Brasileira de Transtorno de Humor, ela é referência no Brasil. Nas universidades, geralmente universidades públicas federais, a USP, né, ela tem um ambulatório lá no hospital, né, no Hospital das Clínicas, de transtorno de humor, e aí inclui, né, o transtorno bipolar, e tem acompanhamento tanto psiquiátrico quanto psicológico. Aqui no Ceará, a gente tem também um ambulatório de transtorno do humor no Hospital das Clínicas, na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, e os CAPS. Né, os CAPS hoje em dia é a referência onde a família, né, e o usuário ele vai buscar esse acompanhamento. E a terapia familiar? Né? A família, ao mesmo tempo que ela tem que acolher, né, a pessoa, né, o seu familiar que apresenta esse transtorno, ela tem que saber ser firme. Vai ter situações que ela vai ter que tomar decisões, ou de uma internação, se essa pessoa está na fase de crise, se ela está com alucinações, ou mesmo já teve mães que a gente conversou, não, você tem que confiscar os cartões de crédito, e não tem condições de ter, não tem condições de ter cheque, né? Então, a família tem que ser muito firme nessas situações, porque a pessoa não está conseguindo, naquele momento, responder por si próprio. Professora, eu gostaria de agradecê-la mais uma vez, sua presença aqui conosco. Deixo o espaço aberto para que a senhora deixe sua mensagem a todos que estão nos assistindo nesse momento. Fique à vontade. Então, novamente agradecer. Espero, né, que a nossa conversa tenha esclarecido as famílias, as pessoas que estão sendo acometidas por esse transtorno. Falar que quando a pessoa ela busca um acompanhamento médico, psicológico, ela vai ter uma qualidade de vida muito boa, porque é um transtorno que tem controle. Obrigada, professora. Chegamos ao final do nosso programa. Essa foi mais uma realização da TV Interaja. Essas e muitas outras reportagens você acompanha aqui, tvinteraja.com.br. Até a próxima, se Deus quiser.